É isso aí, minha galera. Estamos aqui em mais um episódio do Mandou Real. Hoje vamos falar sobre um assunto muito interessante, que é sobre o medo de dar certo. Será que você tem medo que as coisas deem certo na sua vida? Será que você pensa a respeito disso? É isso mesmo que eu estou dizendo. Medo de dar certo, não é medo de dar errado, é medo de dar certo. Será que você está preocupado? E aí, como é que vai ficar se as coisas derem certo na minha vida? Eu vou ter que administrar esse apartamento novo, eu vou ter que administrar esse carro novo, ele gasta muito. Será que é um carro que eu vou conseguir pagar o IPVA? Então, vamos falar sobre esses pontos, sobre o medo de dar certo. E hoje comigo, já aqui, sem mais delongas, tenho um aluno, um amigo, um parceiro, também um sócio, alguém que a gente está desenvolvendo uma parceria juntos, e alguém que eu admiro muito, respeito, que é o doutor Eduardo Coutinho, e ele vai trazer para nós uma visão, a visão que ele tem a respeito disso, sobre dar certo, não dar certo, quando dá certo, quando não dá certo. E se você estiver comigo até o final, você vai entender perfeitamente esses pontos e a cada momento, a cada minuto, a gente consegue perceber quanto a gente precisa evoluir nessa área para que tudo dê certo na nossa vida. Então, Eduardo, bem-vindo. Eu sei que você está aí no sul, uma temperatura tranquila, amena hoje, gostosinho, Hoje tranquilo, gostoso. tranquilo, sem problema nenhum. Já sei que foi uma Todo mundo. semana mais quentinha aí, né? Então, Graças a Deus, Cris. Pô. muito bem-vindo aqui no nosso Mandou Real. Manda real aí para nós e o tempo agora é seu, tá bom? Vamos Ah, que compartilhar é com a isso. galera. Obrigado pelo convite, Cris. Um abraço para Imagina, todo mundo. Né, vou me sentir em casa aqui. já Mas está. aqui agora tá gostoso, mas a semana que vem vai vir um frio gostoso também. Eu te convido pra gente tomar um chimarrão, comer um churrasco, comer um Vamos aí, já pinhão, estou até em sua homenagem, já estou até tomando um chimarrão dos Pampas, tchê. coisa boa. Muito bom. Mas então, Cris, tu falava, né, a gente conversava há um tempo sobre o medo de dar errado, né? E eu trago essa visão contrário, né? Porque o medo de dar errado ele é extremamente comum, né? Hoje a Tá sempre gente lá, tem né? diversos blogs, né? Diversos mentores, psicólogos, sempre a gente acaba abordando essa linha, né? Pô, o medo de dar errado, pô, dando errado e o E medo de, aí? né, de fazer as coisas. E eu tenho uma perspectiva que eu trago e o nosso medo de dar certo. Né, o medo da gente querer aquele objetivo, a gente traçar aquele plano, traçar aquela meta, né, querer mudar de vida, e ao mesmo tempo, quando a gente vai se preparando, a gente não dá o passo seguinte. Né? Quando a gente começa a chegar perto do resultado, a gente começa a reduzir, né, o nosso ritmo ou a nos boicotar, a nos sabotar realmente, literalmente, e às vezes a ponto de nos parar de fazer aquilo Exato. que a gente viu que a gente traçou, traçamos o plano, traçamos a meta, traçamos o objetivo, começamos a executar e quando a gente percebe que, nossa, estamos Começou a caminhando, dar estamos certo. andando, né, para frente, estamos fazendo o caminho de uma evolução, de uma trajetória que a gente planejou, a gente se assusta, porque tem uma série de motivos, né? Um dos motivos que eu enxergo é, por exemplo, a gente é criado, eu não sei como foi no resto do país, né? Mas eu fui criado tanto no sul como no sudeste quando eu morei quando criança, que fazer sucesso, dar certo, era algo sujo. Né, era algo. Tu via alguém com um carro bacana passando e sempre alguém fazia um tom pejorativo, um comentário pejorativo quanto àquilo. Né? Aquela pessoa O ou passou dinheiro é por cima de sujo, alguém, né? Não mexe nisso, que. menino. Exato, né? Que, pô, o dinheiro sujo é um exemplo perfeito, assim, que eu sempre gosto de usar. Né, a gente tem o dinheiro, pegamos o dinheiro, chegamos em casa com o dinheiro, mostramos para a mãe, né? A gente foi comprar alguma coisa na vendinha, no mercadinho, etc. E trouxemos o troco. Comigo, a minha avó, principalmente, fazia isso muito. Eu tive um tempo de vivência com a minha avó bastante grande. E ela sempre dizia: Guri, vai limpar essa mão. Tu trouxe o dinheiro sujo. E não deixa perto da mesa. Não deixa, não sei. Tipo, o dinheiro tinha um local certo para ficar, porque ele Certo, era sujo. olha. Ele veio da rua. Né? E se a gente for parar para pensar, o celular que a gente utiliza o dia inteiro segurando, passando de mão em mão, ele é muito mais sujo. Ele Pior, é, né? entre aspas, né, tão sujo quanto, né? Então, E quanto? qualquer coisa que a gente tenha contato no dia a dia, né? Algumas pessoas, elas hoje em dia têm o hábito de chegar em casa e tirar o sapato, né? Porque exatamente, ele passou por vários ambientes, etc. Então tu não vai sujar o teu ambiente da tua casa. Mas isso não é um hábito de todo mundo, né? Isso é um hábito de uma parcela da população, que ela já identifica isso. Então, assim, a gente tem essa noção de que
fazer o sucesso, de conquistar alguma coisa, ela implica em algo sujo, em algo que a gente tenha que compensar ou criar uma outra compensação para fazer jus àquele merecimento. E isso a gente vai trazendo essas pequenas criações intrínsecas na nossa vida que a gente vai aplicando para as nossas atitudes. Né, e elas vão gerando reflexos, né, reflexos é uma gíria bem do direito trabalhista, né, mas a Uhum. gente vai gerando os reflexos de tudo que aquilo que a gente conquista, ou tudo que aquilo que a gente busca conquistar, ela vai refletindo para os nossos ambientes da nossa vida, né, para os nossos outros Sim. cenários de vida, né, porque como tu disse, né, ó, me apresentou, né, como aluno, como amigo, como sócio, então assim, a nossa convivência, a gente tem vários cenários, né, a gente tem um cenário em que eu sou aluno, Vários tem o cenário papéis, que eu vou né? ser mentor, tem o cenário que eu vou ser amigo do Cris, vai ter o cenário que eu vou ser o sócio do Cris, vai ter o cenário que eu vou trabalhar junto com o Cris. Então, assim, a gente vai ter vários cenários de atuação em que a gente depende de vários comportamentos apropriados para cada um daqueles cenários. Sim. Né? Então, eu não vou trazer uma intimidade do Cris num cenário, num ambiente que não comporta aquilo. E isso, e a mesma coisa na parte profissional. Eu não vou trazer alguma coisa profissional para um momento que precisa de um afago, por exemplo. E isso a gente vai trazendo Isso é nos inteligência nossos emocional, né? objetivos. Isso é Exatamente, a essa gente vai ter que carga trazer de para os nossos inteligência objetivos. emocional que não tem como se desvencilhar disso. Não tem como a pessoa viver Não. bem em sociedade sem ter esse tipo de inteligência em relação aos outros, né? Como se Em portar em relação a nós relação aos mesmos outros, em também. relação a nós, em relação ao que nós pensamos, em relação ao que os Uhum. outros pensam, e é Como muito eles nos importante. enxergam, Como nos né? enxergam. Porque isso é importante. E a gente começa a traçar isso, né, com o objetivo de, pô, eu quero dar certo em alguma coisa, seja no meu ambiente profissional, seja no meu ambiente de relacionamento, seja no momento no meu cenário de amizade, seja no meu cenário de uma das profissões. Às vezes a gente tem vários de um cenário de profissional em que a gente Sim. atua, né? Mas perceba que quando a gente quer dar certo em algum cenário, todos os nossos outros cenários, eles sofrem reflexo daquilo, né? Porque se eu quero, por exemplo, vamos trazer a situação de trabalho, né? Que é onde a gente identifica bastante a situação de dar certo, não dar certo, fazer sucesso, não fazer sucesso, e aonde esses medos, eles acabam né, essas sabotagens, elas acabam atuando de forma bastante eficaz, assim, e de bastante significativa que a gente identifica com facilidade. Então, assim, vamos para o nosso ambiente de trabalho. Eu tracei num dos meus cenários um objetivo. Eu quero uma promoção, eu quero ganhar tanto, ou eu quero ganhar, para quem trabalha com comissão de venda, eu quero atingir aquele comissionamento máximo, etc. Nível de E vida. eu Exato. E eu tenho que identificar isso. Eu tenho que identificar o que que eu tenho que fazer de diferente, porque tem aquele ditadinho que a gente atribui ao Einstein, né? Se a gente repetir sempre as mesmas coisas, a mesma matemática, a mesma fórmula, a gente vai ter sempre o mesmo resultado. Sim, Então, se a gente está sempre tendo o mesmo resultado, alguma coisa tem que mudar, né? sim. Seja o ambiente externo, seja nossas atitudes, seja as duas coisas, não importa, mas alguma coisa tem que mudar, E eu né? estava, E só fazendo pode uma falar. parte, eu estava justamente hoje vendo um trecho de uma aula de um professor bem renomado aí internacionalmente, e aí os alunos lá, ele perguntou, então, vocês querem mudar de vida, né? Vocês querem alcançar o sucesso? Sim, todo mundo, queremos tudo, né? Então, me mostrem, aí eu quero que agora todos vocês me mostrem agora quais são as suas 5 principais metas. Aí um olhou para o lado, um olhou para o outro. Na hora que eles viram, praticamente ninguém na classe tinha metas. Então ele Uhum. falou: olha, então vamos começar por aqui, tá bom? Essa aula. Vamos começar pelo Vamos básico. começar pelo básico. É bem isso. Primeira coisa, Primeira né? coisa, você tem que saber para onde quer chegar, né? Para onde quer ir. Né? Se você não tem meta, pronto, sua energia, você não está dizendo para o seu cérebro onde é que você quer chegar, para onde você quer ir apontando, né? Para essa direção. E isso é bem mal. É muito mal. É bem ruim. E é uma etapa secundária já, né? Porque assim, pra gente ter o medo de dar certo, né, ter o medo desse sucesso, a gente já tem que ter tido essa parte, né? A gente tem que ter identificado, Alguma como tu disse assim, experiência, pelo menos, né? claro, algumas metas. A gente tem que ter traçado alguma coisa, a gente tem que ter planificado alguma coisa, Sim. talvez não ter planificado atitudes, ações, etc., mas a gente já tem que ter Detalhes, né? traçado isso. Pô, eu gostaria de chegar ali. Eu gostaria de chegar em tal ponto, eu gostaria de ter tal objetivo.
né? Eu gostaria de ter a minha comissão na porcentagem máxima, eu gostaria de ser o vendedor do mês, eu gostaria de ser o professor destaque, o O professor funcionário do homenageado, ano, o né? funcionário A do ano, estrelinha lá entendeu? do McDonald's, Eu o gostaria de funcionário dobrar o do meu mês. faturamento, triplicar o meu faturamento, eu gostaria de aumentar o meu faturamento de forma consistente em X%. Então, assim, tudo isso é o primeiro passo, a gente ter a meta. A gente Exato. traçou a meta, traçou aquele objetivo, ou aqueles objetivos, que é bacana o teu exemplo, porque a gente pode trazer 5 metas que, na verdade, uma vai coincidindo com a outra, né? Uma vai Sim, complementando a outra, que vai levar para aquela meta final, né? E proporcionar o crescimento para que a gente chegue naquela meta final, né? exato. Então, assim, as nossas metas, elas não precisam ser díspares, né? Eu gostaria de uma meta aqui, outra meta lá, outra meta colar, e a gente ficar em pontos completamente díspares e distantes das nossas metas. Não, E elas outra, podem e devem seguir metas padrão. não tem, né? Precisam ser Uhum, complementares, porque senão você tem uma meta que vai destruir a outra, né? A sua meta é ter um baixo custo mensal, por exemplo. Aí você vai e uhum, adquire um novo Mustang, uma casa um condomínio tal, que tem 60 mil de condomínio, 150 mil de PVA, e aí? Como é que você vai ter um baixo custo mensal se a sua meta não está condizente com ao seu objetivo, né? Com o seu objetivo. exato. Então você Né, precisa eu alinhar quero seus. aumentar absurdamente o meu PM médio do meu patrimônio e, ao mesmo tempo, eu Isso, quero reduzir os custos que eu tenho atualmente, olha né? que E não beleza. em forma de percentual, mas sim de valor absoluto, né? Em reais. Aí Sim, complicou. sim, Uma meta tá batendo claro, contra a outra, claro. né? Não tem como seguir em frente dessa forma, né? Então, assim, a gente escolhe as metas, né? Definimos as nossas metas que são condizentes e essas metas é sempre bom que a gente tenha metas que são ousadas, mas ao mesmo tempo alcançáveis, né? Elas podem até ser alcançáveis no longo prazo e a gente conseguir definir metas de curto, médio e longo prazo, né, para que a Uhum, gente não se frustre, porque é importante a gente ter metas que elas são alcançáveis em várias etapas de tempo. Porque com essas várias etapas de tempo, a gente consegue ir conquistando e essa pequena conquista nos motivando para a próxima conquista, que nos motiva para a próxima conquista, né, nos desafia para a próxima conquista, e assim vai indo. A gente vai criando para nós mesmos vários pequenos desafios. é Mas qual é o problema disso? uma O problema gamificação, disso né? é que ele traz o quê? Um medo. E se eu começar a fazer isso? Eu me Sim. pergunto, né, e a gente enxerga muito isso, muitas pessoas, o Cris lida com muitos alunos e isso eu tenho certeza que ele enxerga demais. Eu enxergo isso na faculdade também. Muitos alunos começam super bem, né, e aí eles vão, se apaixonam, eu dou aula com direito do trabalho, por exemplo. E eles se apaixonam porque é uma matéria no final do curso, que geralmente não é muito valorizada no curso do direito. Né, na época da faculdade, a galera tudo gosta ou de direito penal ou de direito civil, porque é o grosso do curso, né? E Vai então a chegar gente da tem um período de cadeia ou conquista. vai ganhar Isso, dinheiro, aquelas coisas, né? É a ideia do, exatamente. E aí a gente tem aqueles que primeiro casos, né, para sair na cativar. mídia. Mas totalmente. Sai muito mais na mídia. Então, assim, primeiro a gente tem que cativar o aluno e depois ele começa a ter uma meta de querer atuar na área. Só que, assim, para começar a querer atuar na área, ele tem que se aprofundar. E é uma matéria que não teve muito aprofundamento durante todo o curso. E aí, quando tu começa a se aprofundar, tu começa a perceber que, ao gerar essas metas, ao gerar esses objetivos, a gente começa a ter que abrir mão de outras coisas. Quando a gente tem que abrir mão de outras coisas, por exemplo, se eu vou estudar mais direito do trabalho, eu me dedicava 4 horas por dia em estudo, não estou falando de sala de aula, estou Uhum, falando em estudo mesmo. Eu me dedicava lá 2 horas por dia em estudo para estudar as outras matérias. No momento que eu me foco a estudar direito do trabalho, em 4 horas, vamos dizer que eu estudo agora 3 horas em direito do trabalho. Aquilo que eu estudava antes em 4 horas de todas as outras matérias, agora eu só tenho 1 hora. Então, cada escolha que eu faço me gera um reflexo de abrir mão de outras coisas. E esse começa a dar o problema do medo de dar certo. Por quê? Vamos fazer agora analogia para nós, né, para o nosso caso. legal. Se eu escolho uma promoção, se eu escolho um rendimento, se eu escolho alguma coisa, eu tenho que mudar de atitude. Ao mudar de atitude, eu começo a me mudar a minha vida. Porque eu tenho que mudar o meu padrão. Eu não posso. Vamos pegar o exemplo do BBB.
né? Que a gente até conversou outro dia. Tu não consegue ficar naquele personagem o tempo inteiro do Ah, muito programa. tempo, O né? programa é muito longo, são vários meses de programa. Então, assim, tu gostando ou não gostando do BBB, eu gostando ou não gostando, é indiferente, assim. Como experimento social, ele demonstra como a gente não consegue manter uma máscara por muito tempo. Um A não ser dia que aquela casa a máscara cara. comece a incorporar na nossa vida e fazer parte. Então, assim, eu me tornei aquilo, né? Eu me tornei aquele personagem. Então, ele deixa de ser um personagem, ele passa a ser o que eu realmente acredito, o que eu vivencio, o que eu experimento. Então, isso é o medo de dar certo. A gente está numa zona de conforto e a gente tem que abrir mão de várias coisas que a gente já faz. E a Exato. gente não quer, às vezes, abrir mão disso. Mesmo querendo, a gente quer o resultado, então a gente quer ser o vendedor do mês, a gente quer ser o vendedor do ano, a gente quer que a nossa empresa duplique o faturamento, triplique o faturamento, a gente quer mudar como a sociedade enxerga a nossa empresa, ou como enxerga, mas a gente não muda. A gente não faz um sistema, por exemplo, de ambivalência, de bivalência, em que eu tenho que, às vezes, deixar de andar com algumas pessoas, eu tenho que deixar de frequentar alguns locais, eu tenho que mudar minha vestimenta, de repente eu tenho que mudar minha forma, algumas gírias que eu utilizo, que em Aí, algum ambiente né, que eu vou começar a frequentar, essas gírias ou essa forma de falar, ela não é mais adequada, ela não é bem vista. Então, assim, às vezes eu quero o resultado daquilo, mas eu não quero o processo. Ou eu tenho você medo desse precisa. processo. Porque, Eu assim, acho que só um detalhe que eu queria dizer até é o dois. seguinte: não, os alunos e as pessoas que estiverem aqui ouvindo o nosso podcast, e principalmente os adolescentes, tem muitos jovens, tem muitas pessoas que a gente tem a oportunidade, vamos dizer assim, de influenciar positivamente. Então, ao contrário até do que a gente vê na internet, né, esses influencers aí fazendo um trabalho muito bom, um trabalho muito bom Uhum, de influência, né? Só não se sabe para onde, né? Influência isso. de que tipo de influência, né? E qual o objetivo daquela influência. Então, a gente aqui tem uma oportunidade, sabe, na real, o que é esse poder que a mídia tem, esse poder do pertencimento, esse poder do estar em um grupo, de estar, de ser alguém em quem se possa confiar ou com quem se vale a pena andar, né? É isso que eu busco para a minha Uhum, vida. E é isso que basicamente eu entendo que o Eduardo está falando aqui hoje. Ele está falando sobre referencial. A gente já tem um programa aqui, você que já acompanha o nosso canal Mando Real, a gente tem um programa onde fala sobre referenciais. Quem são os seus referenciais? Vou bater nessa tecla de hoje até o fim da minha vida. Quem são os meus referenciais? Quem são os seus referenciais? Quem é uma referência para você? Ninguém é uma referência em todos os aspectos, em todos os assuntos. Tem pessoas que conseguem ser uma boa referência em diversos assuntos. Mas, como a gente falava também ontem, é impossível a gente se desvincular da nossa imagem, de quem nós somos, do nosso eu. Quando o Eduardo começou a falar, não, eu quero ter tal coisa, eu quero ter um aumento, eu quero ter um carro novo, eu quero ter uma casa nova, eu quero ter 1 milhão de patrimônio disponível para vender, comprar e vender, comprar e vender. Então, o que você precisa fazer, em primeiro lugar, é ser. Antes de ter, você precisa ser. Olha que coisa, né? Tô jogando um balde de água fria, né, nas pessoas. Não, mas pensei que você fosse falar dos imóveis que você arrematou, dos negócios que você faz, com o que o Eduardo faz, 10, 20, 30 imóveis arrematados. Calma. Antes dele ter tudo isso, antes dele fazer tudo aquilo, e eu também, nós precisamos ser diferentes. Eu não posso ter a mesma capacidade se eu for a mesma coisa. Ou seja, eu não posso, eu só vou conseguir manter a minha excelência se eu for melhorando todos os dias, porque se eu tiver estagnado, nem assim eu vou conseguir manter. Eu vou ter perda mensal, anual, diária. Então, é importante a gente começar a ser. Então, como você é? Se te faltam ideias, vai ler um livro. Se te falta criatividade, vai buscar ler, leitura. Se te falta uma capacidade de colocar em prática e de concatenar as ideias, vai escrever, comece a escrever, escrever um texto, escrever um livro. A hora que você vir, você já está postando alguma coisa interessante para a vida de alguém, você está concatenando as ideias. Então, se você já tem a inspiração, já sabe concatenar as ideias, põe em prática. Então, seja diferente. Comece a colocar, comece a construir alguma coisa. Então, a construção até do seu próprio patrimônio, seja um imóvel a mais,
dois imóveis a mais, tijolo por tijolo, mas o mais importante é ser, em primeiro lugar. As pessoas se preocupam muito em ter, mas o ter é consequência do ser. Não é isso que é importante. Eu só queria colocar essa parte, porque eu tenho aqui algumas pessoas que assim, muitas vezes até dependem de uma palavra nossa, dependem de um direcionamento, dependem de uma. Isso não é legal também. É legal que as pessoas tenham esse bom senso de saber discernir o que é bom para elas. Não dependerem de alguém, dependerem de uma dica, de um conselho, de uma call, né? Essa call no day trade. Eu vou lá Uhum, e te dou uma call, vou te dar ali aquela direção para você. Vende aquilo, vende esse ativo e compra aquele outro. Porque isso vai mudar e esses gurus de internet, eles um dia estão, outro dia não estão mais. Porque muitas vezes não são. Esse é o problema. Não sejam antes de terem alguma coisa. Só queria fazer essa parte porque eu acho que é fundamental a gente entender isso. Mas manda ver no raciocínio. não, e isso é perfeito porque uma coisa fica intrínseca à outra, exatamente como tu disse. Tá ligado, Porque né? você Não tem como. tá ligado, porque não tem como eu buscar um objetivo, e quando a gente fala de objetivos profissionais, de conquista, de ter, né, de alcançar, ele intrinsecamente, ele diretamente, ele vai gerar reflexo no teu ser, ele vai gerar reflexo nas tuas atitudes, né? Ele vai gerar reflexos da onde você vai estar, ele vai gerar reflexos nos amigos ou nos conhecidos que tu vai deixar de conviver, Sem né? dúvida. Isso é natural Uma e isso vai gerar seleção. reflexo no teu ser do dia a dia, vai gerar reflexo no teu pensar, vai gerar reflexo nas tuas atitudes, nas Exato. tuas ações, e isso vai gerar o reflexo de que você tem que estar disposto a não ter o medo de dar certo. Porque muitas vezes a gente começa a dar certo, a gente começa a alcançar os nossos objetivos, ou começar a trilhar aquele caminho que a gente imaginou, mas a gente começa a perceber, consciente ou inconsciente, que gera reflexo no nosso ser. E ao gerar Exato. reflexo nas nossas atitudes, ao gerar reflexos no nosso ambiente, ao gerar reflexo com quem a gente convive, a gente às vezes se assusta com isso. E aí a gente recua. Vou dar um exemplo. Eu quero receber um aumento, eu quero aumentar faturamento, etc. Isso diretamente vai gerar para nós mais obrigações, mais responsabilidades, horários às vezes Os mais encargos. restritos. Exatamente. Não existe vir só o bônus. Sempre vem o ônus. Só que, muitas vezes, quando a gente traça as metas, a gente só enxerga os bônus, né? A gente só enxerga o lado bom, né? Então a gente às vezes e aí a gente começa a criar algumas justificativas para nós mentalmente, consciente ou inconsciente, né? Como a gente falou da crença limitante do dinheiro ser sujo, né? De que o sucesso é sujo. Nossa, aquela pessoa passou por cima de alguém para chegar naquele lugar. Ah, E muitas você vezes tocou num não. ponto. Para eu me dar bem, você tem que se dar mal. Ou alguém tem que se dar Ex- mal, né? Isso é muito Alguém só se dá fake, bem isso é se muito outro se errado. der mal. Olha que pensamento No ridículo. nosso, no Mandando nosso real aqui. modelo de negócio, isso acontece muito, né? A Mano, pessoa chegar e dizer assim, não, mas ó, você está falando isso, Eduardo, e tu lida com leilões. E leilão, a pessoa teve que se dar muito mal. E aí eu sempre pergunto assim, mas quem que teve que se dar muito mal? Ah, a pessoa que exato. perdeu o imóvel, né? A pessoa que perdeu o carro, a pessoa que perdeu os bens, a pessoa que perdeu, porque não existe só leilão de imóvel, que é o que a gente é especializado, né? Existe leilão de carro, Tudo. tu vai encontrar leilão de celular, inclusive eu brinco, né? O meu celular aqui eu comprei de leilão, né? Então, assim, tem de tudo. Tu vai ter leilão de bens móveis, de bens imóveis, tu vai ter leilão de tudo que tu imaginar, que tem em loja física, praticamente tudo que tem em alguma loja física ou loja virtual, tem em leilão. Em algum momento ou em outro, em algum leiloeiro ou outro, vai ter aquele objeto para ser vendido. Mas Exato. aí tu pensa, pô, Eduardo, mas para aquele imóvel, né, voltando para o nosso caso do imóvel, para aquele imóvel estar lá no leilão, quer dizer que a pessoa perdeu. E aí, então, ela é um jogo de perde, para te ganhar, ela perdeu, ela se E o ferrou, ela tempo? se Só complicou. uma pergunta para colocar Só aqui que para não. você, para te ajudar. E o tempo que Vamos ela lá. ficou? Às vezes, você sabe que a gente. Bom, eu sei que você sabe, mas eu estou falando com uma galera aqui que não sabe. Pode ser que não Uhum, saiba, mas a gente arremata imóveis com processos que já vem se desenrolando há 10 anos, há 15 anos. Já cheguei a pegar processos, arrematar leilões com 17 anos de processo, 17 anos de discussão. Mas imagina, nesses 17 anos, nesses 15 anos que a pessoa ficou no imóvel, quem estava perdendo? Todos os condôminos. Por exemplo, pensando num apartamento, quem estava perdendo? Todos os condôminos,
toda a Uhum. administração, o síndico, todos os moradores, todas as famílias, e o próprio Às vezes, eu ia executado dizer, também perdendo, porque ele estava ele perde a vexado, saúde mental perde dele. saúde mental, ele estava ali numa situação muito chata, não podendo, às vezes, usar uma piscina, e houve uma discussão durante um tempo se podia usar a piscina ou não, se a pessoa está pagando condomínio ou não está pagando condomínio, e toda essa questão de todos os meses, quando ele não pagou, por exemplo, o condomínio e o PTU, quem foi beneficiado? Quem ganhou aí, Uhum, entre aspas? Em tese, aquele que não pagou, porque ele não pagou, então ele está usando de uhum, graça, né? Então, em tese, usou de graça 15 anos o imóvel, 17 anos o imóvel. Não pagou o banco, não pagou o condomínio. Então, o que acontece? Ele já usufruiu, ao longo desses 15, 17 anos, muito bem, obrigado, por esse tempo que não conseguiu pagar. E, obviamente, a dívida foi crescendo, dobrou, triplicou. Tem situações que a gente vê na Caixa Econômica, uhum. né, que a gente vê nos No bancos que Santander, nos bancos em geral. Santander, Banco Inter agora, né? Banco Pan. O que acontece? O Uhum, saldo devedor de uma dívida de 400 mil está em 2 milhões, 2 milhões e 200. Quem vai pagar isso? Como é que esse cara, e essa dívida fica no nome do executado, a gente sabe bem, a gente acompanha uhum, bem isso, a gente sabe que o leilão, ainda que o imóvel seja arrematado para alguém ou alguém arremate, ele seja desligado desse passivo, né? Esse passivo seja desligado dessa conta, vamos dizer assim, né? Do quem está sendo executado, ele vai ter que continuar com a dívida no CPF dele. Então, olha que situação, ainda tem coisas para resolver, vai se resolver, como o Eduardo deve falar aí, vai se resolver uma grande etapa com o leilão, e ele vai mostrar aqui que é uma etapa positiva, sim, mas e o tempo todo que essa pessoa ficou ali, nesse tempo todo de discussão do processo e tudo mais? Muito sério isso. Ninguém pensa nesse Sim, não. ponto, né? Eu trago sempre essa visão comigo, assim, com muita tranquilidade e muita clareza. O Claro. leilão ele vem para solucionar um problema. Né, Ele é as a pessoas que solução. estão lá fora, elas muitas vezes elas enxergam como assim, putz, alguém perdeu para alguém ganhar, né? Como tu disse o exemplo, alguém perdeu um apartamento para alguém ganhar um apartamento mais barato. Mas na verdade, essa condição de comprar mais barato, abaixo do valor de mercado, etc., ela nada mais é do que uma condição para resolver uma situação. Aquela pessoa, nós temos um problema no país como um todo, em que as pessoas elas têm, infelizmente, né, uma má gestão financeira. Né? O primeiro ponto, nós somos um país muito pobre, né? E somado a isso, a ganharmos mal, né? Como todo o país, nossa moeda é muito desvalorizada, etc. Não, A gente imagina. tem pouca O nosso governo produtividade. é um exemplo. É um Não, a exemplo de gente bons tem, né, gastos. pouca, né, a gente tem uma baixa produtividade industrial, a gente tem uma baixa produtividade de trabalho, né? E isso é como um todo na nossa sociedade, comparando com os demais países. E isso gera, ao mesmo tempo, nós temos uma má preparação financeira. Então a gente Hum, costuma gastar mais do que a gente recebe. Então a gente já recebe mal e ainda gasta mais do que a gente recebe. Então, muitas vezes a gente quer comprar algo que não está ainda disponível para nossa renda. Quando a gente faz isso, a gente gera um problema para nós, além de verdade. gerar um problema, como bem pontuou o Cris, um problema para a sociedade. Porque quando a gente compra um imóvel, por exemplo, que a gente não tem hoje condições de arcar, em algum momento isso vai respingar. E isso certamente não existe, assim, por mais o pessoal gosta de chamar de trambiqueiro, etc. Por mais que tu enxergue que alguém que está devendo, que está em débito hoje, como trambiqueiro, tu pode ter certeza que essa pessoa se incomoda de um jeito ou de outro. Afeta a saúde mental dela, Em alguma afeta o emocional medida, dela, afeta o ser dela, né? Aquele ser que a gente falava antes. Então o leilão ele vem de certa forma, ele vai solucionar sim. Ele vai ser um jogo de ganha-ganha. Muitas vezes as pessoas entendem que vai ser um jogo de perde-ganha ou de perde-perde. E eu entendo que é um jogo de ganha-ganha. Por quê? Quem arremata, o assessor, aí vamos pegar o nosso caso, nós como assessores para investimentos imobiliários de leilão, a gente vai procurar a melhor solução para o nosso cliente. Então, nós vamos ganhar a nossa comissão, nós vamos ganhar o nosso trabalho, a gente vai ganhar o nosso know-how. O nosso cliente ele vai ganhar ao comprar um imóvel por um valor abaixo de mercado. Se ele vai querer revender, se ele vai querer alugar, se ele vai querer aumentar meramente o patrimônio, se ele vai querer morar, não importa. Mas ele conseguiu algo com uma porcentagem abaixo do valor de mercado. Os sim, credores que estavam sustentando aquela situação irreal em que a pessoa não tinha condições de pagar, então os credores vão receber o seu dinheiro, né, eles estavam esperando. Se não existe o leilão, não existe quem compre, não existe nós que fazemos essa pesquisa, essa roda não gira. não E gira. a pessoa devedora,
ela também vai ser beneficiada, porque ela vai tirar boa parte da dor de cabeça, dependendo do valor, muitas vezes ela vai quitar toda a dívida dela que ela não teria condições de quitar de outra maneira. Às vezes vai sobrar dinheiro, né? Às vezes o dinheiro da arrematação é suficiente para pagar toda a dívida e ainda ela sobra um capital. Sobra um Ah, capital. mas ela perdeu o bem. Mas na verdade ela nunca teve aquele bem. Aquele bem nunca foi dela, porque ela nunca terminou de pagar. Não tem como Ela eu ser perdeu a dono de dívida, algo. né? Perdeu a Ela dívida que o perdeu a bem trazia. dívida. É isso que a pessoa precisa entender. A gente Exatamente. livrou a pessoa da dívida. A gente livra a pessoa da dívida. A gente livra a pessoa do dor de cabeça. De repente, muitas vezes ela fica em paz, né? Eu dou o exemplo de um imóvel que eu arrematei entre alguns que eu aluguei para a própria pessoa que perdeu. E aí a pessoa conseguiu transformar a vida dela. Ela estava com muita dificuldade financeira, ela estava com muita dificuldade no trabalho, ela estava com dificuldade no relacionamento dela, ela estava com dificuldade em tudo porque a dívida se tornava impagável para ela. Sim, No você momento que ajudou houve na a arrematação, reeducação dessa pessoa. Olha que se mudou, ela função conseguiu promoção social, depois né? de um tempo em emprego, o relacionamento dela que estava quase para se divorciar, Olha hoje em aí. dia eles estão tranquilos. Então, assim, houve toda uma reeducação pelo simples fato de tirar a pressão do débito. Aquela pressão que existia do juros sempre comendo, dos juros crescendo. Hoje a gente tem uma taxa de juros base alta, então assim, ia aumentar Altíssimo. ainda mais. A gente tem inflação que ia aumentar ainda mais a dívida dela. Ela conseguiu se parar, estagnar o problema. E isso é fundamental. Então, assim, é um jogo de ganha-ganha. O que que acontece? Quando a gente começa a ter esse mindset de que a gente vai mudar a nossa vivência, que a gente tem que mudar as nossas atitudes e enxergar, que também é importante, não o lado negativo de tudo, mas o lado positivo daquilo que a gente vai fazer, a gente começa a ter um pouco menos de medo de dar certo. Porque a gente começa a perceber que eu agir de tal maneira, ou eu chegar a tal objetivo, ou ou atuar de tal forma na minha área de trabalho, no meu relacionamento, no meu cenário né, profissional, eu acabo beneficiando as outras pessoas e a mim mesmo. O problema é que para eu chegar nisso, eu tenho que mudar o ser que tu falou. Muitas vezes a gente vai mudar, querendo ou Esse é o não, principal percebendo ou problema, não não, é? o ser. Qual é o Esse é o principal principal problema. problema? Me conta, na sua visão, Eu qual é o entendo principal que problema de dar certo? é ter que mudar. É o principal problema. É ter que Eu mudar acho quem que você é. vai mudar quem você é. Mesmo você não percebendo, ou mesmo Isso você não dói. tendo planejado isso dói. É aquele cara, aquela guria que vai ter que acordar mais cedo, vai Eu ter que estou ter mais falando de horas de trabalho, comportamentos, galera. Mudar seu vai comportamento, mudar seus horários, mudar sua rotina alimentar, mudar sua tese de vida, mudar seu entendimento de quem a Deus forma de é. enxergar as Tudo, coisas. tudo, tudo, Tu deixar de tudo. enxergar de forma negativa, enxergar de forma como dificuldade, como algo intransponível, a enxergar como um desafio. Porque se a gente vê uma barreira na nossa frente, a gente tem algumas maneiras de ver. As mais comuns é o quê? Uma barreira e a gente pode pensar que a gente nunca vai conseguir saltar, ou a gente vai enxergar como um desafio e encontrar maneiras de Nossa, transpor aquilo. lembrei do Ninja Americano, tá tendo esse programa aí? Não sei se vocês estão acompanhando alguma coisa. Nossa, muito legal. Eu vejo com a Beca aí, direto, aquela barreira, aquele paredão. Meu, e as meninas, Aham, até fortinhas, as meninas, as moças, assim, ó, muitas sim. mães, tal, professora. Tem uma lá que é professora da quinta série. Meu, uma superação. A hora que você vê É a uma menina superação. assim, uma moça, né? Uma menina magrinha, tal, definida. Mas, meu, a Uhum, força, a hora que ela vê aquela parede 3 vezes, 4 vezes o tamanho dela, e ela dá aquela corrida ali e pega com uma unha, assim, no finalzinho ali, consegue subir. É um negócio que muito legal. Isso é superação. Isso é justamente se tornar algo que ela não foi chamada para ser, né? uhum. Ou que Naturalmente, ela não ninguém foi. acreditava que ela poderia, Não, naturalmente. lógico, porque Ela não não é, a iria. sociedade não diz, isso é sujo, menina, não dá para subir aí, menina. A mãe mesmo falando, a avó falando, Uhum, ela mesma pensando, mas como é que eu vou subir uma parede de 7 metros, sei lá quanto tem, 8 metros, uma parede dessa? É praticamente intransponível. Só que a hora que ela começa a treinar, e mostra, em algumas cenas, mostram os treinos. E às vezes a gente só uhum. vê o que está lá, né? É o que a gente estava falando O também. resultado final, Resultado né? final, você só vê o Cris, você só vê o Edu aqui, porque você vê, lógico, tá no comprou 20 imóveis, não sei o quê, tal. Você só vê o final, você não vê o que ele passou, você não vê o treino, você não vê o que ele ralou as bolhas na mão, você não vê o tempo na cadeira, criando tese, buscando jurisprudência para tentar justificar Uhum, a situação e o cenário que ele está ousando criar, porque ele muitas vezes precisa ousar
criar algo que não foi pensado ainda, não foi ainda desenhado. Tem aulas na mentoria que são assim. Ele trouxe uma aula assim e me deixou de queixo caído, porque, meu, eu nunca vi uma estratégia como essa. E existe. Alguém pensou. Ele foi Alguém pensou, buscar. né? Alguém tinha pensado lá atrás, não sei há quantos anos atrás, alguém pensou alguma coisa mais ou menos parecida. Ele foi lá, pensou uma coisa dali, outra coisa daqui. Isso também é superação. Isso também é uma mudança. Ele teve que mudar ele mesmo. Não, ninguém faz isso, não tem como essa mulher subir, eu sou mulher, eu não tenho força para subir uma parede de 8 metros. Só que, e se eu me dedicar? E se? Coloca um e se na frente, né? E se? E se eu tentar 5 metros? Não, mas a parede tem 8. E se eu Não importa, tentar mas tem que começar, claro. 6 Tem que metros? passar. Né? Começa em 3, consegui em 3, depois vou para 5, depois Exato, de 5 vou para 6, de 6 vou para 7. Porque o que que exatamente. acontece? Muitas vezes a gente acha que a gente não merece, né? Que a gente não É fez o por jus. merecimento, né? É o Eu não trago o exemplo de merecimento. Assim. é o Se não sentir merecimento. não merecedor daquela coisa, né? E aí eu tenho medo de dar certo, porque se eu der certo, eu tô indo contra os meus princípios, porque eu não merecia. Eu tenho Ninguém uma da minha amiga que família fez isso, né? ela passou em veterinária Ninguém. na Federal lá em Pelotas, né? Eu estudei lá em Pelotas, no Rio Grande do Sul, e eu me lembro que quando ela passou, ela veio em choque para nós, assim, porque ela disse que ela não merecia. Ela fez o vestibular achando que ela não iria passar, que ela não merecia passar, então, tipo, a gente estava se formando no terceiro ano, né, do segundo grau, então, tipo, ela não tinha feito cursinho, ela não tinha se preparado, porque na cabeça dela ela só ia se preparar no ano seguinte. Então, né, ia se formar no colégio, aí sim, no ano seguinte ia fazer cursinho, estudar que nem condenada, Lógico. aquela história toda que, né, quem passa pelo vestibular tem bastante essa vivência. E aí, ela passou direto. Ela se formou no terceiro ano e um mês depois já estava fazendo a matrícula, nem isso, nem um mês depois, matrícula na Federal. E ela dizia isso pra nós assim, eu não mereço, porque tipo, tem galera que tá estudando no cursinho, passou o ano estudando no cursinho. Tem gente que passou 3, 4, 5 meses estudando e eu fiz direto. Isso é uma coisa E na que época acho que Freud já explicava, né? Como é que chama isso? já da autossabotagem, né? A nossa autossabotagem, né? Autossabotagem. O medo que nós Exatamente. temos, a gente sempre, né, chega lá e a gente quer se sabotar. Ela não teve a chance de sabotar, ela tentou. É que como ela não acreditava, ela queria, ela tinha esse plano, eu quero ser veterinária, era o sonho dela, adorava animais, etc. Então assim, ela tinha só que ela nem teve a chance de ter o medo de dar certo, porque ela já nem acreditava que ela ia fazer. Quando ela conseguiu, ela já veio na sabotagem dizendo que ela não merecia. E na época eu disse para ela assim, Rebeca, né, não se preocupa. Na verdade, você se preparou sim. Você passou todos os anos estudando, ela era super nerd, né, super dedicada. Não é porque tu não fez o cursinho, não estudou 2, 3 meses antes da prova que tu não mereceu. Você não tem Provavelmente aquelas diploma. pessoas, Não, claro, não. aquelas. Quem está nos ouvindo aqui não tem um diploma de faculdade. Você não Uhum. pode. Olha, É, não, claro, já imagina, não assistiram o pode. filme a Procura da Felicidade, Will Smith? Meu, assistam. Quem não Fenomenal. assistiu, fenomenal. Aí o pai Esse é um tá lá filme muito jogando, bom pro nosso bom, tema. né? Muito bom. Ele Vou tem deixar tudo a até ver o com o nosso link tema. aqui na descrição do vídeo aqui. Tem Ele tem acho que tudo a ver com o não nosso sei se na tema. Netflix já tem, acho que deve ter na Netflix. Ele já teve, já voltou, já saiu, já voltou. Não, Não me lembro excelente. onde ele Filme tá lição agora. de vida. Mas ele é um E filme, pra quem não assistiu, é um resumo assim. Era um cara que ele era vendedor ele quis investir para vender raio-x portátil para scanner hospitais. ósseo, né? Scanner ósseo. É, um scanner ósseo, um raio-x portátil que era, em vez de ser toda a trambelhagem lá do raio-x, ele era uma maletinha, uma maleta grande até, né? Não era tão maletinha assim, mas era uma maleta, mas que tu conseguia levar para tudo que é lugar. E aí ele gasta todas as economias dele achando que isso ia revolucionar. Só que isso empaca. Os hospitais não compram no ritmo que ele imaginava. Até que um dia ele passa ali em Wall Street, ele passa na frente de uma dessas de prédio de corretora e vem um cara com uma Lamborghini, uma Ferrari, enfim, um carrão, e ele olha pro cara assim e se toma cara de pau de perguntar: "O que que tu fez, né? Quase como pergunta assim: quem que tu matou para conseguir um troço desse aqui, né? mais ou menos Quem tu isso. passou por cima, O que né, eu para tenho que conseguir um fazer negócio para desse?" conseguir isso, né? O que que eu tenho que fazer? E aí ele disse, ó, eu trabalho nisso aqui e venha, né? Vem fazer um estágio não remunerado.
Não, e aí, como eu dizia, né, sem trazer muito spoiler do filme, né, ele é um cara, é um vendedor, e aí ele tenta vender esses raios-x, esses scanners, né, portátil, enfim, e ele investe tudo nisso, até que ele passa na frente de uma corretora de ações, né, e o cara sai com um carrão e ele pergunta o que que ele tem que fazer, né, e o cara explica, né, tem que passar por um estágio, tem que passar por uma prova, tudo não remunerado, e dos 80, 100 candidatos, enfim, só o primeiro colocado é contratado. E ele traça o sonho dele, ele tem um objetivo, então, que ele As quer aquele metas, carro. os objetivos, Ele enfim. quer aquele carro. Só que ele não tem condições financeiras hoje, porque ele está passando uma dificuldade financeira, porque ele não está conseguindo vender os radar, os raios-x dele, os scanner deles, né, o portátil que ele estava tentando vender. Então, o filme traça muito da dificuldade que ele tem, do que ele tem que mudar de comportamento, os desafios que ele tem em casa com a família, né, os desafios que ele tem em casa com o filho, com a esposa, etc., de como ele vai ter que lutar, o que ele tem que batalhar, e ele, todo o ambiente, ou boa parte do ambiente externo, quase que lutando assim, não mude, não mude, não mude, não mude, né, de todas as formas, seja as pessoas que ele conhece, seja as pessoas que ele não conhece, seja, né, o mundo, entre aspas, lutando para que ele não mude. E ele Exato. firme. Muitas vezes ele passa por momentos de que será que eu devo seguir? Será que eu não devo seguir? Então, assim, é o medo de dar certo. É o medo, a gente tem que pagar o preço para dar certo, né? E tudo na vida tem um preço, tudo na vida tem um custo, tudo na vida tem um ônus. Não, e Não é ele só o teve bônus, muito não é só o medo. carrão. Muito, Uhum. inclusive, ele tinha tido muitas oportunidades de dizer não para ele mesmo, porque ele já tinha dado errado, né? Ele Ele já estava tinha dando dado errado. errado, estava num processo de dar errado com esses spoilers aí. E justamente, mais uma vez, ele olhou para aquela situação e poderia ter falado, não, eu não vou, mais uma vez vou me passar por essa Uhum, vergonha de dar errado de novo. Minha esposa já, não me, entre aspas, não me quer mais, meu uhum. filho, o que está pensando de mim, né? Mas, na verdade, no filme a gente vê que era exatamente o contrário. O filho via nele o Né? potencial que ele E o tinha, né? filme, ele traz um pequeno spoiler do filme, ele traz assim, ele muda o ambiente. Ele vai na casa Uhum. do cara para ir no jogo. Então, assim, ele começa a mudar o ambiente A e das conviver no pessoas que ele meio, no convivência. ambiente que ele, né? Ah, Busque para a conviver com o ambiência. beijo que ele quer. Então, assim, Exato. ele precisa frequentar locais que ele não tinha condições, ou que ele não eram os locais que ele costumava frequentar. Então, assim, isso acontece, e isso vai acontecer na nossa vida. Esse filme retrata muito bem, né? Quem puder assistir, recomendo assistir e reassistir Eu várias vezes, porque é também um recomendo filmaço. reassistir 500 vezes sem risco. Isso você pode fazer sem culpa, sem Não, sem medo de dar culpa. certo. Esse sem medo. Então, assim, esse maior para mim é a maior dificuldade, né, que nós temos é da gente muitas vezes olhar só o bônus daquilo que a gente quer e começar de forma consciente ou não, quando os ônus começam a aparecer, né, seja, por exemplo, eu quero passar no vestibular, eu tenho que estudar pra caramba, né, eu tenho que me dedicar, eu quero conseguir uma outra remuneração, uma promoção, eu preciso fazer algum diferencial, eu não posso continuar fazendo sempre as mesmas coisas, e isso é um problema, porque muitas vezes a gente não quer essas obrigações extras que vão vir, o trabalho extra que vai vir, a mudança de hábitos, de né, acordar mais cedo, Uhum. dormir mais cedo, às vezes dormir menos, né? Enfim, o tempo de dedicação que eu preciso para chegar naquele objetivo e o pior. Porque quando eu chego naquele objetivo, na teoria, eu vou ter que continuar com as obrigações para poder Uhum. manter, senão eu vou recair de novo, né? Então, assim, é aquilo que a gente conversava no início. Para eu ter a coisa, eu preciso mudar o meu ser. Então, assim, Sim. muito a gente trabalha o medo de dar certo. A gente começa a chegar perto daquilo, a gente atinge alguns objetivos e a gente percebe, consciente ou inconscientemente, que a gente vai ter que mudar o nosso ser. Mudar a nossa Exatamente. volta, mudar o nosso entorno, mudar as coisas. Vamos gerar reflexos em todas as pessoas que hoje estão na nossa vida e que ainda não estão. Porque ao a gente fazer essas mudanças, outras pessoas entrarão na nossa vida. E às vezes a gente tem esse medo, né? E esse medo vem para né, para cima da gente e a gente se boicota, a gente para, a gente some. Exato. Aí é aquele cara que a gente, né, tá trabalhando, aquele representante que de repente some, né? Aquela pessoa que, nossa, eu via um super potencial, ela estava indo super bem, atuando super bem e de repente sumiu. Não deu mais explicação,
não quer dar mais retorno. Pô, e a gente via, pô, super empolgado, aquela pessoa tinha um baita de um potencial, não quer dizer que ela não tenha Exatamente. potencial, não quer dizer que ela não esteja preparada, talvez não esteja preparada, né, mas não quer dizer que ela não esteja, né, disponível, não quer dizer nada disso, mas ela simplesmente se boicota, ela simplesmente se sabota e ela começa a reduzir o ritmo dela, ou às vezes até parar totalmente ou mudar completamente para não chegar naquele sucesso, né, não E um chegar naquele detalhe, certo. e mais um detalhe, se você não se ausentar, se você não buscar estar mais distante dessas pessoas, com todo respeito, né, com todo carinho, Uhum, com todo cuidado, gente, ó, não vou mais fazer parte. Essas pessoas passam a boicotar você. Então, isso, ela começa se boicotando. Não, de repente ela não quer mais, como o Eduardo falou. De repente, não, não quero mais. E daqui a pouco, a hora que você começa a fazer alguma coisa, a pessoa vem e quer grudar em você e dizer que você também não pode. E quer te puxar para exato, baixo também. Da mesma forma, esse filme relata muito claramente isso, dá para a gente perceber como o ambiente faz diferença. Claro que o ambiente não é tudo, mas é óbvio, se você vive numa sociedade de drogados, destruídos e pessoas que estão se matando, a chance de você fazer o mesmo é enorme. Agora, se você quiser mudar aquele ambiente, mudar de ambiente, você precisa ser diferente, precisa se enxergar diferente. Você precisa buscar estar com pessoas diferentes. Infelizmente, tem que largar seus, entre aspas, amigos, drogados ou pessoas que estejam fazendo aquelas práticas que você condena e simplesmente começar a mudar e falar, puxa, eu percebi que eu não preciso mais ser assim, não preciso mais viver dessa maneira, eu vou mudar para mudar a minha forma de vida, meu jeito de viver. E não é essa vida que eu escolhi para mim. Você tem a escolha, meu irmão, você tem a capacidade de decidir se você quer, encerrando aqui esse podcast, assistir esse filme e mudar a sua vida, ou se você quer manter igual. Não, tudo bem, eu sei lá, o que vocês estão falando não me interessa, porque eu não sou assim, eu sou diferente. mas e se Tranquilo. der certo, Cris? E se der certo? E se você fizer É, o que a gente está falando e, e der e certo? se você fizer e der certo? Aí é É, o problema, né? e se Porque aí tu eu vai mesmo mudar. fizer e der certo? É, então, exatamente. São coisas que, assim, o ideal seria a gente assistir todos os dias de manhã um trecho desse filme, ou esse filme inteiro, acordar às 4 da manhã só para assistir esse filme, e a gente começar a perceber e pôr em prática, não só assistir como passatempo, como entretenimento. Na verdade, a gente pode falar mais sobre isso no outro episódio, né? E uma pena que o Júnior não está aqui com a gente, mas senão ele já ia dar os aportes fenomenais dele. Mas certamente a gente vai ter um momento para conversar um pouco mais a respeito desse ponto aqui, porque eu acho que alguns pontos são fundamentais na nossa vida, né? A questão do flow, que a gente já falou, em outro Uhum, programa, a questão do pertencimento, do referencial, a pirâmide de Maslow, também não adianta nada você ser uma uhum. referência e está precisando comer hoje, está precisando, né, se vestir, não Do tem com o que se básico ainda. vestir, não tem muito básico, né? Então, precisa ter essas necessidades supridas para poder ser uma excelência naquilo que você buscar ser. Então, todos esses pontos se conectam. Então, todos esses programas aqui estão conectados, a nossa vida está conectada, você está conectado com alguma coisa ou alguém, sempre. Você não vive desconectado nesse mundo. Não estou nem falando de celular, não estou nem falando de Instagram, nada disso. Estou falando de Uhum. conexão verdadeira, né? Tem um outro filme também que eu já recomendei para o Eduardo, que fala dessas conexões também. Olha, hoje é o dia de recomendar filmes, não é nem a sexta-feira, mas é o dia da gente recomendar, fazer as É para recomendações dos preparar a filmes, né? cesta já. Para preparar. E vou falar depois um pouco sobre esse filme também, bem legal. Tá na Netflix, chama Já Era a Hora. Muito legal essa Uhum. reflexão que um filme italiano traz para a gente perceber os dias cíclicos na nossa vida, ou os dias que se seguem na vida de um ser humano, e o que a gente tem feito com eles. Às vezes os dias estão passando, a gente nem está se dando conta. E a hora que a gente Uhum. vê, passou mais um ano. Passou mais um ano, e mais um ano, mais 5 anos. Então, esse controle do tempo, que na verdade ninguém acaba tendo, né? Ninguém consegue ter controle total do tempo, mas a gente tem controle de nós mesmos. Então, é o que a gente vem falando sempre aqui. Mude a si mesmo, busque conhecimento. Não é tão difícil quanto você imagina. Não é tão difícil assim arrematar imóveis em leilão e ter sucesso, mas é difícil sim ter a disciplina necessária para não arrematar o imóvel errado, não entrar no Uhum. leilão errado, a disciplina para
como a gente sempre fala, 88, como a gente falou ontem, Uhum, 95% de eliminação na análise, a gente eliminar 95% dos casos aparentemente interessantes que estão aí no mercado, isso é um negócio legal? Claro, perfeitamente legal. É excelente fazer isso, porque assim você fica com seus 5% de casos úteis, de casos verdade. maravilhosos que valem a pena a gente se dedicar. Esse filme ele fala isso. Ele olhou para os nem 5%, 1%, nem isso, da população, é menos de 1% da população que atua como um corretor de valores, não, um corretor da Bolsa de Nova York. Uhum, Pouquíssimas pessoas, mas ele almejou uma coisa boa, ele desejou e ele se viu, né? Ele começou a se ver como alguém que conseguiria fazer isso. Olha que exemplo de vida. Então, comece a se ver nesse dia, se você está com a gente aqui no podcast, comece a se ver como uma pessoa que pode, uma pessoa que tem todas as condições. Quantas pessoas a gente vê, aqueles casos assim impressionantes da pessoa, daquele, eu não lembro o nome dele, acho que David, não lembro o nome dele, um rapaz fenomenal, que perdeu os dois braços, as duas pernas, ele sobe na mesa, ele dá. É um exemplo de vida, e os jovens todos chorando em volta, ouvindo a história dele, e ele contando que ele faz tudo sem mãos e sem pés. Imagina você sem o dedo mínimo, imagina você sem uma mão, sem um outro pé, sem, né, perdendo alguma coisa. E esses exemplos dessas pessoas que começaram a mudar quem elas eram, isso arrepia até de pensar. É uma coisa que faz, fala alto, lá dentro. Todo mundo que está me ouvindo aqui pode. Você pode, eu posso, nós podemos melhorar. Sempre dá para melhorar. E se der certo? Fica essa pergunta aí para nós. E se der certo, Edu, como é que vai ficar? E se você chegar ah, onde você está planejando para esse ano, para o ano que vem, para daqui a 5 anos? Não sei se eu gosto muito dessa ideia de planejar os seus próximos 5 anos e 15 anos. Quem sou eu para planejar exatamente os meus próximos 15 anos? Eu não tenho controle nem de um dia, a Bíblia fala, né? Mas, assim, também a gente é ensinado na própria Bíblia para a gente se planejar, para a gente ter o planejamento. Mas a verdadeira direção vem de Deus. É Ele que projeta tudo, é Ele que é o verdadeiro arquiteto do universo, né? Ele é que pode todas as coisas. Mas Ele nos deu essa centelha, essa fagulha de capacidade de planejar. Então, o que é que a gente tem feito com isso? E se der certo? e se Fica der essa pergunta certo? para nós. E se der certo? É bem isso mesmo, né? Se Então, eu der queria. certo, a gente tem que aproveitar. Não tenha É... medo de Não aproveitar, tenha medo de né? aproveitar. E a gente chega, que é o medo que mais pega, né? Pra, Exato. concluindo, né? É o medo que mais pega, mas não tem esse medo, né? Eu sei que vai bater o medo, a gente vai bater sempre, mas a gente pode tentar aproveitar de outras maneiras, assim, enxergar aquilo e experimentar, né? Experimentar dar certo. Experimente dar certo, experimente aproveitar a oportunidade Legal. e ver como é depois que chega. Né? Geralmente a gente começa a ver isso quando pega uns Marçal da vida, um JJ, etc. Tu vê, muito dessa galera ela passou por esse processo de medo de dar certo. Vários falam, não usando Uhum. necessariamente essa expressão, mas nos seus testemunhos, exatamente isso, o que tiveram que abrir mão, e nenhum quis voltar. Então, talvez esse seja um ótimo incentivo para nós de a Corta a gente começar corda, também né? a Corta a cortar corda. a corda vale a pena, Né? porque essa galera que consegue cortar, eles depois não querem voltar. Então, assim, Exato. deve ser algo muito bom quando a gente consegue dar certo, né? Vale a Então, pena no por mais que a final. gente tenha medo, né? Vale a pena, né? E Vai então valer fica a a pena. reflexão. E se der certo, E né? se der certo? Aproveita. Muito bom, muito bom. Então, gente, ficamos aqui com o nosso episódio Mando Real, hoje com o doutor Eduardo Coutinho, do sul do país, meu parceiro aí para negócios no sul, negócios no Brasil, e eu creio que vai dar certo. Eu creio que já deu Vai. certo porque ele já deu certo, que nós já demos certo. Então, não somos perfeitos, mas nós estamos buscando dar certo nas coisas que a gente tem colocado à mão. E onde a gente põe a mão, costuma dar certo. Então é Amém. muito bom, muito bom, muito bom. Gente, obrigado pela audiência de vocês. Esse foi mais um episódio do Mando Real. Hoje, de uma forma muito descontraída aqui, com um improviso consciente, um improviso desenvolvido de uma maneira ao longo da vida. Então é assim que a gente faz as coisas aqui. Tá bom? Então fique conosco. Até o próximo episódio Mando Real. Obrigado, abração, Edu. Muito bom estar com você aqui.
Um abraço Eu que para o Júnior agradeço. também, que vai nos ver depois na gravação. E depois nós marcamos um novo episódio falando sobre esse tema também, que eu acho muito legal. Eu queria ouvir a visão do Júnior também, a visão mais do psicólogo mesmo, Uhum. dos termos que podem enriquecer e aprofundar um pouquinho nesse tema do dar certo. E aí, vai dar certo para você hoje? Eu creio que Vai dar vai. certo. Muito Um bom. abraço. Que dê certo, que tudo dê certo aí para você. Shalom. Amém. Valeu, valeu.